Pessoal, mais um exemplo de permutação simples. Continuamos ainda na palavra bora, com mais duas situações que eu preparei para vocês aqui. Olha lá, dos 24 anagramas que a gente tem da palavra bora, é importante, se você estiver assistindo essa videoaula, voltar lá e assistir, se você não assistiu os outros exemplos, assistir os outros exemplos em sequência. É fundamental, tá, galera? Olha lá, do total de anagramas da palavra bora, que são 24, que é um P4, 4 fatorial, 24, tá? Quantos anagramas a letra A aparece antes... Deixa eu só consertar aqui. Aparece, Gaspar, não aperece, certo? Enquanto a letra A aparece antes da letra B. Gente, eu tenho 24 anagramas, beleza? A gente já analisou isso anteriormente. A letra A, ela é mais importante que a letra B para ela aparecer mais vezes antes da B do que o B antes do A? Não, Gaspar. Então é metade, galera. É sempre que aparecer um exercício assim, é metade. 7 amigos vão formar uma fila. Em quantas delas o João vem antes da Maria? Não necessariamente juntos. Quando a gente fala também o A vem antes do B, não quer dizer que eles estão seguidos. Pode ser o A, depois duas letras o B. Ele não disse isso. Então é a letra A aparecer antes da letra B. Então o que acontece? É metade. Então ele vai falar, 7 amigos vão formar uma fila. Em quantas delas o João vem antes da Maria na fila? O que acontece? O João pode ficar em primeiro, Maria em segundo, João em primeiro, Maria em terceiro, João em primeiro, Maria em quarto, João em segundo, Maria em quinto, e assim por diante. Quanto que vai ser? Metade. Porque o João não pode aparecer mais vezes antes da Maria do que a Maria antes do João, porque não tem o porquê disso daí, certo? Então sempre você vai fazer o quê quando for um exercício assim? Pegar o total, que é um P4, e dividir por 2. Então vai ficar o quê? 4 fatorial por 2, vai ficar 24 por 2, resultado vão ser 12. Em 12 anagramas, o A vem antes do B, nos outros 12 anagramas, o B vem antes do A. Perfeito? Nesse caso dos amigos, seria um P7 por 2. Fechou? Tá. Agora, olha esse outro exemplo. Quantos anagramas as vogais e consoantes aparecem alternadas? O que acontece aqui, galera? Eu tenho a seguinte situação. Como o número de vogais e consoantes é o mesmo, eu tenho duas opções. Se eu começar o meu anagrama... Ué, coloquei um monte de letra a mais aqui. São só 4, Gaspar. Que é a palavra bora que a gente está fazendo. Se eu começar por vogal, eu tenho essa opção. Vogal, consoante, vogal, consoante. Porém, se eu começar por consoante, vai ser consoante, vogal, consoante, vogal. Vou dar um exemplo. Se aqui, em vez da palavra bora, fosse a palavra boral. Então, seria o quê? A palavra boral tem uma consoante a mais, que é a letra L. Então, ficaria consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Eu só teria essa opção para alternar. Eu não teria a opção de começar por vogal. Nesse caso, em que eu tenho o mesmo número de anagramas no mesmo número de vogais e consoantes, então eu tenho que fazer as duas situações. Aí o que eu tenho aqui? As duas vogais trocando de posição entre si apenas, aqui. Então seria um P2. E as duas consoantes trocando de posição entre si seria um P2. Que vai dar 2 vezes 2, que vão dar 4. Ou P2, que é a troca de posição das duas consoantes, vezes um P2, que é a troca de posição das duas vogais, que vai dar 2 vezes 2, que também dá 4. 4 mais 4, o resultado dá quanto? 8. Então eu tenho 8 anagramas em que as vogais e as consoantes estão alternadas. Então dos 24 anagramas, 8 as vogais estão alternadas. Perfeito quanto a isso? Tranquilíssimo. Então tá aqui mais 2 exemplos aí que podem aparecer. Aqui ele pode fazer o quê? Uma fila com 7 pessoas, 4 homens e 3 mulheres. De quantas maneiras os homens e as mulheres podem ficar alternados? Nesse caso eu tenho um homem a mais que mulher, então a fila vai ter que começar por homem. Então vai ser homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem. Então nesse caso seria um P4, que é a troca de posição dos 4 homens, e um P3, que é a troca de posição das 3 mulheres. Ficaria um P4 vezes um P3. Perfeito? Fechou? Então, tá aí mais um exemplo para vocês de permutação simples. Fechou, galera? Até daqui a pouquinho tem mais exemplo. Não vai embora não, hein?